Graças a Deus, irmãos. Amém. Bom, mais uma vez estarmos reunidos para celebrarmos o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, mas eu vou, na exposição, na explanação, tratar apenas dos dois versículos 9 e 10. Para que nós possamos entender o contexto, nós vamos ler os versículos que nos antecedem, para que a gente possa entender o vós porém. Então, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, mas a base da reflexão será os versículos 9, ou serão os versículos 9 e 10. Nós vamos mais uma vez pensar um pouco sobre igreja. Essa é a terceira seca que estamos. Nas duas anteriores também refletimos sobre igreja. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, e hoje, agora na carta de Pedro, pensando sobre o que é igreja, aquilo que o Senhor fala acerca da sua igreja, para o qual nós somos chamados, a nossa missão. Então nós vamos continuar nesse aspecto, abordando esse tema maior, falando sobre a igreja do Senhor. Todos encontraram? Amém. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois está nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem ela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, se creres, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, queremos te dar graças por estarmos aqui reunidos mais uma manhã de domingo para celebrarmos o teu nome, para ouvirmos a tua palavra, para sermos, ó Deus, edificados, ensinados, corrigidos, exortados por ela. Essa palavra que é viva e que é eficaz, a qual o Senhor utiliza para nos moldar. E é isso que pedimos nesta manhã: que o Senhor nos molde enquanto igreja, para que nós possamos entender a nossa identidade, e a partir dessa identidade sabemos qual é a nossa missão neste mundo. Portanto, edifica cada filho teu nesta manhã. Ó Deus, e aqueles que ainda não gozam deste privilégio, que o Senhor possa, Deus, revelar-se eficazmente a cada um deles, de modo que eles possam também entender que somente em Cristo podem ser feitos teu povo. Obrigado também por essa manhã teremos a alegria de participar do sacramento da ceia, mostrando assim mais uma vez que pertencemos ao Senhor, os privilégios que temos enquanto tua igreja. Portanto, Deus, dá-nos um coração grato nesse momento e desejosos de ouvir a tua palavra. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das maiores necessidades do ser humano é ele saber quem é.
Ou seja, ele ter a sua identidade definida, a sua identidade estabelecida. Isto porque, quando sabemos quem somos, automaticamente sabemos o porquê existimos. Ou seja, qual a nossa missão no mundo. Quando eu sei quem eu sou, automaticamente eu vou saber então qual é o propósito que eu tenho neste mundo. Por isso que é importante a gente perceber e entender, antes de tudo, que somos criados por Deus para viver para a sua glória. Ou seja, a identidade nos mostra então o porquê existimos e qual a nossa função. Dessa forma, imprescindível sabermos quem somos, porque quem somos define o que fazemos. Quem somos define o que fazemos. E essa regra é percebida em nossa vida individual, mas também se aplica a nós enquanto igreja do Senhor. A igreja tem uma identidade, e essa identidade demonstra qual é a sua missão. A igreja tem uma identidade, e tal identidade demonstra, aponta, encaminha para a sua missão. E é isso que nós percebemos, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, sobretudo nos versículos 9 e 10. Nesse texto, o apóstolo Pedro dá continuidade a uma série de exortações que tem início no capítulo 1, no versículo 13. O público-alvo desta carta é o povo eleito. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 1, você vai perceber exatamente esta realidade. Os eleitos que são forasteiros. Então, o público-alvo é o povo eleito, usando aqui uma linguagem de Pedro, Petrina, que vivia em diversas partes da Ásia Menor, que estavam dispersos. Sendo assim, esta carta era levada de um lugar para outro. Para quê? Para que o povo eleito pudesse então ser edificado, exortado e corrigido. Como eu falei, o apóstolo, neste momento, exortava os seus leitores acerca de como eles deveriam viver, visto serem parte do povo de Deus. Sendo assim, ele os encoraja a despojarem-se de atitudes negativas, de modo que pudessem amadurecer na fé e no conhecimento. E este apelo, irmãos, tinha uma razão de ser, porque eles eram o povo de Deus, eles deveriam viver como tal. O modo de vida deles deveria ser coerente com aquilo que eles eram, povo do Senhor. Sendo assim, neste ponto, o apóstolo chega, portanto, aos versículos que nós lemos, mostrando então a identidade do povo eleito e, consequentemente, a sua função no mundo. Então, nós vamos nessa manhã perceber esses detalhes. Nós vamos ver a nossa identidade em Deus enquanto igreja. Nós vamos ver quem nós somos. Nós vamos ver de quem nós somos e por que somos. É isso que veremos a partir de agora, com base nos versículos 9 e 10. Quem somos? Qual é a nossa identidade? De quem somos? A quem pertencemos? E por que somos? Qual é a nossa função neste mundo enquanto igreja? É isso que veremos a partir de agora. Em primeiro lugar, então, quem somos? Observe aí, por favor, o versículo 9, na parte inicial, Pedro vai dizer quem somos, quem a igreja é. Ele vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Antes de nós tratarmos aqui de quem somos em Deus, é importante a gente destacar a ênfase dada pelo apóstolo Pedro para contrastar essa seção que tem início aí no versículo 9, essa nova seção no seu argumento, da que ele vinha anteriormente falando, ou seja, do versículo 1 até o versículo 8, ele vinha falando sobre algo, e agora ele vai marcar uma transição. Sendo assim, ele é enfático,
Ele é enfático em sua fala. Ele vai dizer, vós, porém. Ele vem falando sobre algo, ele vem discorrendo sobre algo, e vai dizer, vós, porém. Ele quer chamar a atenção, vai dizer, vocês não são desta maneira que nós estávamos descrevendo. Aqui Pedro mostra, portanto, irmãos, uma distinção entre o destino dos incrédulos, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que se mantêm rebeldes à sua vontade, com o destino daqueles que foram escolhidos por Deus. E a partir deste momento, Pedro mostra então essa realidade da eleição de Deus na vida do seu povo, aplicando então títulos que mostram quem este povo era, quem a igreja é, e trazendo para nós quem nós somos. E ele vai afirmar, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Perceba que ele vai utilizar termos do Antigo Testamento referentes a Israel. Isso é interessante, irmãos, porque mostra a continuidade existente entre a antiga e a nova aliança, entre o povo da antiga aliança e o povo da nova aliança. Algumas pessoas, de forma equivocada, entendem que existe uma separação, que Deus tem o povo da antiga aliança e que Deus tem o povo da nova aliança, como se Deus tivesse dois povos. E na realidade não. Existe um elemento de continuidade. O Senhor escolheu um povo, e esse povo se revela, é manifesto na antiga aliança e também na nova aliança, chegando aos nossos dias, como igreja. Deus tem somente um povo. Então Pedro utiliza aqui termos do Antigo Testamento para mostrar esta continuidade existente entre as duas alianças. Ele mostra, portanto, que existe um único povo de Deus e que pela sua graça, aqueles que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo ou são de fato partes integrantes deste povo. É isso que ele mostra a partir da utilização desses três termos que ele toma da antiga aliança. E qual é o significado de cada termo desse? O que é que ele quer dizer quando ele fala que a igreja é raça eleita? O que é que ele quer dizer quando fala que a igreja é sacerdócio real? O que é que ele quer dizer acerca da igreja, quando ele diz que a igreja é uma nação santa? É isso que veremos a partir de agora. Sobre raça eleita, ele quer mostrar a ideia de que nós temos alguém que nos une e que nos torna um. Quando nós pensamos em raça, nós pensamos logo na presença de um ancestral comum. Por exemplo, tomando os judeus emprestados, Abraão é tido como pai da raça judaica. Uma raça porque tem um ancestral comum. Quando nós olhamos para nós, cristãos, por meio de Jesus Cristo, nós podemos chamar Deus de Pai. E assim, formarmos com os nossos irmãos uma família no Senhor. O fato do Senhor Jesus ter sido eleito por Deus, nós vemos isso aí no versículo 4 e no versículo 6. Aqueles que estão em Cristo também são chamados povo eleito de Deus. Perceba aí o versículo 4, vai dizer: chegamos para Ele, ou seja, para Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 6 agora: pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Ou seja, nós que estamos em Cristo, este que foi eleito pelo Pai, nós que estamos em Cristo, nós também somos eleitos, uma raça eleita. Então, por que nós somos? Porque estamos em Cristo. Aquele que foi eleito pelo Pai, aquele que foi separado pelo Pai, aquele que foi ungido pelo Pai, para ser exatamente esta pedra angular. Em Cristo, nós nos tornamos raça eleita. Apesar de distinto quanto à sua nacionalidade terrena, quanto ao grau de oralidade,
quanto à idade, enfim, muitas diferenças existem entre nós. Mas lembremos, em Cristo nós somos um só povo, raça eleita, eleitos em Cristo, segundo a presciência de Deus Pai. Mas ele continua, ele vai dizer que a igreja não apenas é raça eleita, mas que ela também é sacerdócio real. Então, de acordo com o Novo Testamento, todos os crentes são sacerdotes, indicando não apenas um privilégio de termos acesso ilimitado a Deus, lembrando que essa era a função do sacerdote, servir ao Senhor e estar em sua presença, mas também nós temos esse privilégio de servir tal qual os sacerdotes da antiga aliança. Sendo assim, os crentes são instruídos, nós somos instruídos a oferecermos a Deus sacrifícios de louvor. E precisamos então, em sua presença, oferecer culto por meio de Jesus Cristo, nosso mediador, e apresentar assim o nosso serviço a Ele. Então, quando ele diz que a igreja é sacerdócio real, ele quer destacar este privilégio, termos acesso ao Senhor e podermos oferecer serviço a Ele e realizar serviços em seu nome. Mas ele vai continuar mostrando quem nós somos. Ele vai dizer que nós somos nação santa. Ele vai mais uma vez tomar emprestado um termo do Antigo Testamento, mais específico de Êxodo 19:6. Ele vai, portanto, mostrar termos que são aplicados comumente a questões nacionais e políticas. Mas aqui ele quer mostrar com uma diferença. Por isso que ele vai dizer que a igreja, que o povo de Deus é nação, mas não somente nação, é nação santa. É nação santa. Ele vai adjetivar essa nação. É nação santa. Então ele quer nos mostrar que da mesma forma que os membros de uma nação devem obedecer às regras e às regulamentações da sua sociedade, aqueles que fazem parte da nação santa devem viver em santidade, de acordo com os princípios desta nação, que tem Cristo como cabeça. Ele mostra, portanto, que a igreja, que nós fomos então separados pelo Senhor para sermos santos, enquanto cidadãos do céu. Lembremos que Jesus falou sobre isso. Ele disse que o seu reino não era deste mundo. E por isso mesmo ele trouxe uma ética totalmente distinta daquela que era vivenciada em seus dias, e que também o é nos dias de hoje. Mostrando então que nós somos uma nação santa, que devemos ser guiados por seus princípios, que são elevados, que são santos. E quando nós colocamos em prática, nós glorificamos ao Senhor através do nosso serviço. Portanto, irmãos, a respeito do que dizem acerca da igreja, muitas pessoas criticam a igreja, muitas pessoas fazem piada com a igreja, até tomando emprestado algum tipo de um programa, não sei se ainda existe, mas existia um programa antigamente que era Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E algumas pessoas pegavam emprestado esse título desse programa e diziam Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Mostrando que, segundo o entendimento deles, que as igrejas existem só para tirar dinheiro dos fiéis. A despeito do que o mundo fala acerca da igreja, lembremos qual é a nossa identidade. Em Deus, nós encontramos na palavra do Senhor que nós somos raça eleita, que nós somos sacerdócio real, que nós somos nação santa. Portanto, se alegre em fazer parte da igreja do Senhor. A despeito do que possa ouvir por fazer parte da igreja de Deus, mas se alegre em saber que em Deus você tem esta identidade. Você faz parte de uma raça eleita, de um povo de sacerdotes e de uma nação santa. Mas em um lugar, nós estamos aqui percebendo a nossa identidade em Deus. Nós já vimos quem nós somos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós vamos ver agora então de quem nós somos. Nós somos um povo que pertencemos a alguém, um povo que pertence a alguém. E de quem nós somos? Quem pertence à igreja? Ele vai continuar falando aí no versículo 9. Ele vai dizer: vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa. O que ele vai dizer agora, irmãos? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Até aí. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então perceba, Pedro aqui está trazendo uma descrição dos seus leitores. Ele está mostrando que a igreja do Senhor é povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que interessante. O termo aqui utilizado, o termo grego aqui utilizado, denota uma atividade contínua de tomar posse daquilo que é seu. Uma atividade contínua de tomar posse daquilo que é seu. E é isso que a palavra do Senhor nos mostra. Deus elegeu um povo antes da fundação do mundo, mas no tempo e no espaço, na história, ao longo dos séculos, o Senhor está tomando para si um povo. Ele está tomando este povo para si, povo que Ele escolheu, mas tomando no tempo e no espaço. Ele está tomando o povo para si. Nós encontramos isso, por exemplo, não precisa abrir, eu vou fazer a citação. Isaías 43, 20 e 21 diz assim: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo escolhido. Perceba, não é simplesmente ao povo escolhido, mas ao meu povo escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então Deus está tomando para si um povo que já lhe pertence. Esta é a ideia do texto original. Uma atividade contínua de tomar posse daquilo que é seu. Mas veja, irmãos, antes mesmo aqui desta profecia de Isaías ter sido proferida, o Senhor já havia prometido a Abraão que a partir dele faria um povo para si. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3, quando Deus chama Abraão e lhe promete um povo grandioso. Contudo, diferente do que pensavam os judeus, os filhos de Abraão não seriam a sua descendência natural, mas aqueles que recebem a promessa pela fé, assim como recebeu o crente Abraão. A Bíblia diz, ele creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. Não o ato de crer, não o ato da fé, mas em quem ele creu. Em Deus, na promessa do Redentor, o objeto da fé. Isto foi lhe imputado para a justiça. E nós, quando cremos, nós também temos esse privilégio de entendermos que fazemos parte do povo do Senhor. Uma vez que o Senhor abre-nos o entendimento para que nós possamos compreender esta mensagem da redenção através da sua palavra. Então aqueles que têm fé em Jesus Cristo são herdeiros da promessa de Deus. Os descendentes de Abraão, pela fé, de fato se constituem um povo de Deus, um povo que pertence ao Senhor. Então você que já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, sabe que você faz parte de um povo que pertence ao Senhor, porque o Senhor te comprou mediante a morte do seu Filho Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz assim: digno és de tomar o livro e de abrir os seus, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor comprou um povo que já lhe pertencia, mas ele foi tomando posse dentro do tempo e do espaço, mediante o sacrifício realizado pelo seu Filho Jesus Cristo. Mas, pastor, aqueles que vieram antes de Cristo Jesus vinha a esse mundo morrer, eles criam na promessa, assim como creu o crente Abraão. Esta realidade não fica mais clara ainda quando nós olhamos o versículo 10. Pedro vai fazer uma referência ao passado daqueles irmãos. Ele vai dizer: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois o quê?
sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Está dizendo, vocês não eram povo, agora vocês são povo de Deus. Vocês agora pertencem de fato ao Senhor, porque vocês foram salvos mediante a obra do seu Filho, Jesus Cristo. Isso se aplica a nós também, irmãos. Nós não éramos povo, nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos deu uma nova identidade, como nós vimos. E agora o Senhor nos faz entender que nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos ao Senhor. E porque nós pertencemos ao Senhor, nós somos alvo do seu total amor e cuidado. Que privilégio, irmãos, saber que pertencemos a Deus. Tem uma canção que diz assim: como é bom pertencer ao Deus de amor. Como é bom pertencer ao Deus de amor. Como é bom perceber e conhecer a sua fidelidade. Como é bom, irmãos, saber dessa realidade. Isso me lembra um dia quando eu estava, já faz um bom tempo isso, logo no início da minha conversão, eu estava indo para a igreja que eu fazia parte, e era a época do Shopping Velho lá em Garanhuns. Nós íamos para a igreja, salvo engano, uma remuneração, íamos eu, minha mãe e mais 2 colegas. Nós passamos pelo meio da festa. Era o caminho que nós tínhamos para ir chegar ao nosso destino. E quando nós passamos com a Bíblia na mão, tinha algumas pessoas que estavam ali para curtir a festa, e alguns se incomodaram com a nossa presença, mesmo a gente apenas transitando. Nós não iríamos ficar ali parados, mas eles se incomodaram, creio que pela Bíblia, e aí deduziram de forma assertiva que nós éramos crentes. E aí ele disse assim: cristãos bastardos. E gritou bem alto: cristãos bastardos. E eu era recém-convertido, a minha reação foi, de alguma forma, tentar responder a ele, porque eu me senti ofendido, e aí eu quis meio que mostrar que não era assim, que não podia ficar barato. Mas aí o meu ímpeto foi freado quando um irmão mais experiente na fé fez assim: glória a Deus. E aí eu parei, entendi a mensagem de fato, glória a Deus. Porque a respeito do que ele possa ter dito, que nós éramos bastardos, nós temos um Pai Celestial. E esse Pai nos dá o privilégio de sofrermos pelo seu nome. Porque a Bíblia diz que se com ele sofrermos, nós também com ele seremos glorificados. A recompensa para aqueles que permanecem junto ao Senhor. Então não esqueça disso. O cristão pode ser tudo nesse mundo, menos bastardo. Porque nós temos um Pai, porque nós temos um Senhor, porque nós temos um dono, porque nós pertencemos a alguém, pertencemos ao nosso Pai. É isso que Pedro vai dizer: povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não sei qual é a sua história familiar, eu não sei qual é a sua história familiar, mas sabe que em Deus você tem alguém que zela, cuida, que te ama. Um Deus zeloso, um Deus amoroso, que faz isso sem você merecer, mas Ele, segundo a sua misericórdia, fez que você alcançasse misericórdia através da pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo a nossa identidade em Deus. Enquanto igreja, quem somos? Nós já vimos: raça eleita, sacerdócio real, nação santa. De quem somos? Nós somos judeus, povo de propriedade exclusiva de Deus. E agora vem a última pergunta: por que nós somos? Muitas vezes nós lemos este versículo e paramos aqui. E aí falamos até em um tom ufanista, né? Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. Olha, nós pertencemos ao Senhor. Que bênção! Ponto final. Opa, peraí. Pedro que parou aí. Ele vai mostrar que tudo isso tem um propósito, tudo isso tem uma finalidade. Por que nós somos tudo isso? É isso que veremos agora. Veja para o versículo 9. Ele vai dizer:
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba o a fim. Agora vamos ler o versículo 9 todos juntos, entendendo agora esta ligação de causa e efeito. Vamos ler agora? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então perceba, ele vai usar aqui uma expressão, a fim de. Com isso ele quer mostrar a finalidade de todas as informações precedentes. Veja, nós vimos no início do versículo 9 que ele vai mostrar um contraste. Vós, porém, ele quer mostrar um contraste entre o que ele vai dizer a partir de agora com o que ele vinha dizendo anteriormente. Ele vai falar no versículo 7, no versículo 8, acerca daqueles que rejeitaram a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram. Ele vai fazer uma citação aí no versículo 7. Ele vai falar também no versículo 8, daqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Aí ele vai dizer, vós, porém, não sois assim. É um contraste. Mas agora, nesse a fim de, ele não vai estabelecer um contraste. Ele quer mostrar uma continuidade. A ideia de causa e efeito, a finalidade. Então vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, vocês pertencem ao Senhor, vocês são propriedade exclusiva dele, com uma finalidade. A fim de. Qual é a finalidade, irmãos? Ele vai dizer, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, enquanto igreja, existimos com um propósito. E o propósito não está em nós mesmos, mas como em todas as coisas, o propósito está no Senhor. Glorificarmos a Deus. E como é que nós fazemos isso? Proclamando as virtudes do Senhor. E quais são essas virtudes? São os seus atributos. Quem Deus é, a sua grandeza. Muitas pessoas vivem servindo a falsos deuses. Por serem falsos, são limitados. Por serem falsos, não podem, de fato, efetivamente transformar, mudar, salvar, mudar uma história, interferir. Não podem, porque são falsos deuses. Mas nós conhecemos o Deus verdadeiro. Qual é o nosso papel? Proclamar as suas virtudes. Proclamar a sua grandeza. Proclamar quem Ele é, a sua santidade, proclamar os seus feitos, proclamar o seu poder, proclamar a sua glória, proclamar a sua sabedoria, proclamar a sua misericórdia, proclamar o seu amor, proclamar a sua santidade, proclamar a sua graça. Como é que eu faço isso, pastor? Através da proclamação da palavra. Aprendendo dele, para falar a respeito dele. Mas não apenas com a nossa boca, mas também com a nossa conduta. A nossa conduta deve ser de tal maneira que as pessoas possam ver em nós o Deus que nós servimos. Porque antes de lerem a Escritura, elas vão ler a sua vida. Perceba, as pessoas que estão em contato com você, no seu trabalho, na sua família, quantas vão para a igreja ouvir a palavra? Quantas têm o hábito de ler a Escritura em casa? Poucas, raríssimas, talvez nenhuma. Mas quantas têm a oportunidade de ver em sua vida, uma vida transformada, uma vida que vive de acordo com os princípios da palavra de Deus? Então perceba, antes dessas pessoas se achegarem à igreja, se achegarem à palavra, segundo o Espírito Santo que as guia, elas vão ler a sua vida. Por isso você deve proclamar também a partir das suas atitudes, nunca deixando a palavra de lado. Proclame a palavra, verbalize, mas também com as suas atitudes, as virtudes do Senhor. As virtudes daquele que te chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, não é por acaso que a partir do versículo 11, ele vai começar então a mostrar assuntos cotidianos, mostrando como então deveria ser a postura daqueles crentes, daqueles que deveriam com as suas vidas, ou através das suas vidas, demonstrarem as virtudes do Senhor. Perceba, a partir do versículo 11, nós não vamos ler todo esse texto, mas do versículo 11 até o versículo 17, ele vai falar acerca disso. Ele já começa assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha a ligação estabelecida entre esses dois versículos e o finalzinho do versículo 9. Proclame as virtudes do Senhor através da sua vida, para que as pessoas possam então glorificar a Deus. Está de acordo, irmãos, com Isaías, capítulo 3:21, não precisa abrir. Diz assim a palavra do Senhor: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Nós não podemos cair, por exemplo, no erro que os judeus caíram. Eles receberam a orientação de serem luzeiros para as nações da época. Eles tinham estatutos retos. Eles tinham Deus ao seu lado. Eles serviam ao único Deus verdadeiro. As outras nações deveriam ver em Israel uma vida santa, um testemunho condizente com os privilégios que possuíam. Mas não foi isso que aconteceu. O povo começou a imitar as nações pagãs. Eles começaram a trocar a fonte de águas cristalinas, a fonte de águas vivas, por cisternas rotas. Resultado, Deus puniu o povo. O povo foi para o cativeiro, porque o povo não cumpriu o seu propósito. Não podemos, irmãos, cometer este erro. Mas como povo do Senhor, devemos então entender quem nós somos e, a partir disso, viver de acordo com esta realidade, proclamando as virtudes do Senhor. Tito 2,14 está escrito assim: Jesus se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, perceba como os textos eles vão conversando entre si, mostrando essa realidade. Existe um povo, o povo do Senhor, que Ele comprou, Ele adquiriu, mediante o Filho de Jesus Cristo, para que este povo, através da sua vida, manifeste as suas virtudes. A nós, enquanto igreja, irmãos, cabe esta tarefa gloriosa de representar ao Senhor neste mundo. As pessoas precisam ver Cristo em nós e através de nós. Como disse o apóstolo Paulo, serem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Precisamos entender esta realidade mediante aquilo que somos. Temos grandes privilégios, mas também temos essa grande responsabilidade, exatamente proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Concluindo, nós iniciamos falando sobre a importância de sabermos quem somos, sabermos qual é a nossa identidade. E hoje nós vimos quem somos, nós vimos de quem nós somos, a quem nós pertencemos, e nós vimos também por que nós somos. Tudo isso está relacionado à nossa identidade. E aí, com base nisso que nós vimos nessa manhã, eu quero fazer algumas perguntas. Não precisa me responder, basta você refletir. Em primeiro lugar, como você se sente sabendo do privilégio que você possui? O que você pensa do fato de ser igreja? Você se alegra com esta
realidade de ser raça eleita, de ser sacerdócio real, de ser nação santa. Você medita sobre isso, você se alegra com essa realidade, ou você de repente diz assim: olha, eu queria fazer parte de outro povo, agora mesmo eu queria estar junto com outras pessoas, talvez agora na praia, curtindo aí já o feriado, pensando já no dia 15, estender, porque eu acho que esse povo é mais feliz. Olha que povo feliz. Paramos para pensar e refletir, irmãos, e entender os nossos privilégios enquanto igreja do Senhor. E em saber que você tem um dono, qual é a sua reação? Saber que você pertence ao Senhor, ao Criador de todas as coisas. O que é que isso tem mudado em sua vida? Você vive sob essa perspectiva? Quando acontece algo com você, de repente desaponta alguma situação que me deixa triste, você medita nessa realidade: eu pertenço ao Senhor, eu tenho um dono, eu posso ter sido destratado por alguém, pelo meu patrão, pelo meu pai, pelo meu esposo, pela minha esposa, por alguém que me destacou e que me tratou como se eu pertencesse a ele. Na verdade, meu dono é o Senhor. Você pensa e vive sobre essa perspectiva? Em relação ao propósito de tudo isso, o que você tem feito? Você tem cumprido o seu papel enquanto igreja e proclamado as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Você tem buscado viver para a glória de Deus? Você tem proclamado com palavras, mas também com uma vida condizente com esses princípios maravilhosos da palavra do Senhor? A glória de Deus é a sua principal aspiração. Como igreja, ficamos nessa realidade. Nós não temos apenas o aspecto institucional. Nós somos de fato um organismo vivo. Nós somos de fato um povo. Nós somos de fato uma nação santa. Nós pertencemos de fato ao Senhor. Em decorrência disso, nós temos uma missão dessa terra. O Senhor nos ajude para que, enquanto igreja, nós possamos então vivenciar essa realidade, vivenciar a nossa identidade e, a partir disso, glorificarmos ao Senhor e também termos a satisfação que, quando nós cumprimos com o propósito que o Senhor estabeleceu para nós, é que de fato nós podemos viver a vida com real significado. O Senhor nos ajude, irmãos, nesse sentido, para a sua glória. Amém.